Depois da aula eu vou estar publicando um vídeo de resolução de questões, tá? E aí, quem tiver alguma dúvida, é só falar. Vamos lá. Bem, a gente vai falar sobre quantidade de movimento, que é um conteúdo que está ligado no nosso dia a dia, só que não é tão simples eu definir para vocês como impulso, né? Impulso é aquela forcinha que você coloca no final de um movimento, ou está relacionado quando você termina um movimento, né? Mas quantidade de movimento está relacionado, como o nome diz, com o movimento dos corpos, ou momento linear. Vocês também podem encontrar isso como sendo momento linear. Bem, antes de entrar no conteúdo, eu trouxe um videozinho aqui para vocês. Pessoal, estão ouvindo agora? Ó. Sim. Agora tá, não tá? O slide? Sim. Ah, beleza. Então vamos lá. Então, isso aqui é algo que ocorre muito nas estradas, que é quando um pneu se solta de um carro ou de um caminhão e ocorrem estragos e até pessoas perdem vida por conta disso daqui, tá? Acompanha aí. O pneu se soltou de um carro em uma rodovia americana e rodou vários e vários metros até acertar um veículo que vinha na pista contrária. Veja como tudo aconteceu. Repare no pneu rolando em alta velocidade pela rodovia. A roda passa à frente deste carro, sobe no muro, pinga algumas vezes e acaba acertando um carro do outro lado. O pneu pegou em cheio uma SUV, que ficou amassada e com o para-brisa quebrado. Isso é um perigo. O caso foi registrado em uma estrada de Nova Jersey no último fim de semana. Bem, vocês viram aí, né? O pneu em alta velocidade. O pneu em alta velocidade e o estrago que faz quando bate num carro, né? Isso é muito comum. E é muito comum de você ver o pneu passando do carro de que ele soltou. O pneu, o carro, ele se solta o pneu se solta do carro e acaba passando do carro. Por que isso acontece? Vamos ver o outro aqui. Veja só estas situações que estão por vir aí. Olha só, você já imaginou ser esmagado por pneus no carro? Olha aí. Meu Deus! Olha só. Caramba! E o motorista ali estava dentro do carro. Olha isso, os pneus se soltam ali no caminhão. E olha o estrago que faz. Olha mais uma vez, olha. Esta é a verdadeira chuva de pneus. Como é que o cara vai explicar para o seguro, né, João? Ele liga para o seguro e diz, por favor, 2 pneus desgovernados. 2 desgovernados? Não, um desgovernado. O outro choveu em cima do meu carro. Choveu o pneu. Olha aí, cara. Olha que cipuada que esse pneu deu. O primeiro veio em linha reta. Não conseguiu visualizar. Ele bate e sobe, Bárbara. Vou mostrar de novo aqui. Em cima do meu carro. Rapaz, e observe você que o segundo pneu ele bate. Ele bate antes. Ele bate numa pedra e voa. Ele bate aqui, ó, galera. Você viu uma caminhoneta, né? Muito forte. E aí o que acontece? Esse pneu, ele pesa muito, né? A massa dele é bem grande. É um pneu bem pesado, é uma roda bem pesada. Os dois saíram, né? Os dois se soltaram do caminhão. E nota a velocidade que eles vêm. Então, o que acontece? Esses pneus estão se movendo junto com o caminhão. Então, eles têm a mesma velocidade do caminhão. Mas quando ele se solta, é porque aí se soltou muito próximo do carro. Mas quando ele se solta, ele é como se ele aumentasse sua velocidade. Veja que fantástico. Ele está girando a 80 km por hora junto com o caminhão. Ele também está a 80 km por hora ali. Porém, quando ele se solta, a quantidade de movimento dele permanece a mesma. Tem que permanecer a mesma, porque ele está junto com o caminhão. Só que como a massa dele é bem menor do que a do caminhão,
como a quantidade de movimento é a mesma e a massa dele é muito menor, ele acaba ganhando um aumento em sua velocidade. E como é uma quantidade de movimento muito grande, porque é a mesma do caminhão, acaba acontecendo esse estrago aí que vocês estão acompanhando. Muito, muito perigoso isso daí, tá? Pois é, Tainara, é bem perigoso isso daí, tá certo? Bem, então, o que é quantidade de movimento, né? A quantidade de movimento, ela está relacionada com a massa dos corpos e com a velocidade deles. A quantidade de movimento, eu costumo dizer, é quem vai dizer, é quem nos diz quem faz mais estrago em uma batida, né? Por exemplo, em um carro e um caminhão. Se eu tenho um carro e tem um caminhão colidindo, ambos com outro carro, um terceiro carro parado. Quem vai fazer mais estrago nessa batida, o carro ou o caminhão? Vai fazer mais estrago quem tem mais quantidade de movimento. Então, vamos ver aqui, ó. Massa vezes velocidade, quantidade de movimento é dado em quilograma vezes metro por segundo. É uma grandeza vetorial que tem direção e sentido, a mesma direção e sentido da velocidade. E aí eu vou dar alguns exemplos para poder vocês entenderem bem o que é quantidade de movimento. Eu já conceituei para vocês o que é velocidade, né? A gente já viu em movimento retilíneo uniforme. Vimos a equação de velocidade, espaço sobre tempo, né? Movimento retilíneo uniforme, a equação do sorvete. Falei para vocês que quando um corpo está indo, essa velocidade é positiva. Quando ele está voltando, essa velocidade ela é negativa. Expliquei isso para vocês também. E aqui nós temos a quantidade de movimento. Bem, qual é a unidade de quantidade de movimento? É quilograma vezes metro por segundo. E aqui eu estou mostrando a vocês que quantidade de movimento tem a mesma unidade de impulso. Impulso e quantidade de movimento possuem a mesma unidade. Igual, por exemplo, trabalho e energia. Eles possuem a mesma unidade que é o joule. Se quantidade de movimento e impulso tem a mesma unidade, eu vou só mostrar aqui, ó. A unidade de impulso é Newton vezes segundo. Mas o que é Newton? Newton é a unidade de força, que é dada em quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. A unidade, Newton, é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Vezes esse outro segundo aqui, sobra isso daqui, ó, que é a mesma coisa da unidade da quantidade de movimento. Isso aqui eu estou mostrando para vocês apenas que esses dois carinhas são a mesma coisa, tá certo? Eu estou dizendo que eles estão, ó, relacionados. Olhem para essa situação aqui, ó. Primeira situação, eu tenho uma maçã e uma melancia que vão chegar ao chão, né? Ambas da mesma altura, abandonadas da mesma altura. Se elas vão ser abandonadas da mesma altura, elas vão chegar juntas ao chão, né? Portanto, com a mesma velocidade. Se eu vou soltar uma maçã e uma melancia de cima de um prédio, em cima de um carro, por exemplo, que está estacionado, ambas vão chegar lá embaixo com a mesma velocidade, tá? Vou abandonar do segundo andar de um prédio. Quem vai fazer mais estrago no carro? A maçã ou a melancia? Melancia. Por que a melancia? Porque a massa da maior do que a da maçã. Porque tem mais massa, porque é mais pesada. Beleza. Então aqui vocês estão me dizendo, vocês estão relacionando que causa mais estrago quem tem mais massa, né? Aí vamos agora para uma outra situação. Ambas vão chegar, ó, elas vão chegar juntas, né? Vão chegar ao mesmo tempo. Agora, se eu tenho duas situações, com esse meu Fusquinha, primeira situação, ele vai chegar a 20 km por hora e vai colidir com a parede lá. Segunda situação, ele vai chegar a 120 km por hora e vai colidir com a parede. Em qual das duas situações ele faz mais estrago? Na segunda, porque a velocidade dele é superior. Porque ele está com a Então, a mesma força de impacto vai ser maior. com a velocidade maior, né? Beleza. Então, notem o seguinte. Antes, na primeira situação, vocês disseram que era melancia porque tinha mais massa. Agora tem a mesma massa. Então, vocês disseram que era o segundo carrinho porque ele tem mais velocidade.
Então, causa mais estrago nessa situação quem tem mais massa vezes velocidade. Causa mais estrago quem tem massa e velocidade maiores, mas o produto deles e não eles individualmente. E isso é o que nós chamamos de quantidade de movimento. Então, mesmo eles tendo na primeira situação velocidades iguais, causa mais estrago quem tem mais massa. Na segunda situação, mesmas velocidades, mesmas massas, causa mais estrago quem tem maior velocidade. Isso é o que nós definimos por quantidade de movimento. Quando eu digo assim, quem causa mais estrago em uma colisão? Um caminhão batendo em um outro carro? Ou o meu Fusquinha, do exemplo anterior, batendo em outro carro? Quem vocês acham que causa mais estrago? Um caminhão grandão batendo em um carro ou um Fusquinha batendo em um carro? Um caminhão grandão batendo em um carro. Porque a gente vai associar que ele tem mais massa, não é assim? Só que agora, se eu disser que o caminhão está a 20 km por hora e o carro está a 80 km por hora, o Fusquinha está a 80 km por hora, o caminhão a 20, o Fusquinha a 80, quem causa mais estrago? Depende de quê? Deixa eu só pegar aqui um quadro bem rapidinho. Boa, João, vamos ver, tá? Vamos ver. É o seguinte, vai causar mais estrago quem tem maior quantidade de movimento. Vou tentar escrever aqui para vocês, tá? Vamos lá. Então, causa mais estrago quem tem maior quantidade de movimento. Qual é a massa do caminhão? Digamos que a massa do caminhão seja de 3.000 quilogramas. Então, a quantidade de movimento do caminhão vai ser 3.000 vezes a velocidade que eu disse, 20 km por hora. A velocidade nós usamos em metro por segundo, tá? Mas aqui eu vou usar quilômetro por hora para facilitar a nossa continha. 2 vezes 3, 6. E repete a quantidade de 0. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 60.000 kg vezes quilômetro por hora. Essa aqui é a quantidade de movimento do caminhão. 60.000 kg vezes quilômetro por hora. Agora vamos para do Fusca. Digamos que o nosso Fusquinha tenha 800 kg. Então tem a quantidade de movimento do Fusquinha, 800 kg vezes velocidade do Fusquinha que eu disse a vocês, 80 km por hora. 8 vezes 8, 64. Repete a quantidade de 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha aí. Quantidade de movimento do nosso Fusquinha deu 64.000 kg vezes quilômetro por hora. A do caminhão tinha dado quanto? 60. Então agora, quem é que faz mais estrago? O Fusquinha ou o caminhão? Por pouco, João. Quem vai fazer mais estrago por esse pouquinho é o Fusquinha. Entenderam a diferença aí? Só que para vocês terem noção, se eu colocar por conta de 4.000, se eu colocar apenas 10 km por hora a mais no caminhão, ou seja, um caminhão se movendo agora a 30 km por hora, não mais a 20, um caminhão a 30 km por hora, não mais a 20, o que deu 60.000, agora vai ser 3 vezes 3, vai dar 90.000. Ou seja, 10 quilômetros a mais no caminhão vai causar um estrago muito superior ao do nosso Fusquinha a 80 km por hora. Para vocês verem como é importante a questão da velocidade. Quando tem lá nas estradas dizendo 80 km por hora e o cara acha que estando a 100 é pouca coisa a mais, ele está enganado, ele está muito enganado. Porque aqueles 20 a mais de velocidade vão fazer um estrago considerável no final. A diferença é absurda, certo? Acho que agora ficou mais claro o que é quantidade de movimento, né? Está relacionado tanto com a velocidade quanto com a massa. Então, feito isso,
Entendido o que é quantidade de movimento, aqui eu consigo mostrar que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Impulso é força vezes tempo. De acordo com a segunda lei de Newton, força é massa vezes velocidade. Ainda vamos falar sobre a lei de Newton, tá? Então, se eu jogar isso aqui na equação do impulso, impulso é massa vezes aceleração vezes tempo. Isso aqui é só, eu estou só mostrando como é que eu chego aqui, tá? Essa equação de Newton é chamada equação fundamental da dinâmica. Por que fundamental? Porque ela dá origem às outras. Então, aqui, ó, o que é aceleração? Aceleração é variação de velocidade sobre variação do tempo. Substituindo aqui dentro, corta os tempos, sobra isso daqui. Ou seja, impulso é igual a uma variação da quantidade de movimento. Isso aqui é só para vocês entenderem que impulso é igual a variação da quantidade de movimento, chamado teorema do impulso. O que significa isso? Deixa eu traduzir isso para vocês, vai ficar bem simples agora. Digamos que eu tenho aqui uma bola. Isso aqui é um dado, né? Finge que esse dado está se movendo com uma certa velocidade. E aí alguém chutou ele no meio do caminho. Tipo, um carrinho está se movendo e aí, no meio do caminho você dá uma tapa maior nele. Ou alguém chutou uma bola para você, certo? Uma bola de futebol. Ou alguém levantou uma bola de vôlei para você e você vai bater nela. Ou você vai chutar a bola de futebol. A bola está em caminho já, ó, já está vindo e você vai aproveitar o embalo e vai chutar ela. Se você chutar ela, ela vai aumentar a sua velocidade. Mesma coisa com a bola de vôlei. Lá vem a bola de vôlei, você bateu nela, ela já tinha velocidade. Só que como você bateu nela, só que como você colocou nela uma força, você também atribuiu a ela um impulso. Você colocou nela um impulso. E esse impulso que você colocou nela vai fazer com que a velocidade dela aumente. Se você vai fazer com que a velocidade dela aumente, porque você colocou um impulso chutando essa bola ou batendo na bola de vôlei, é porque você fez variar nela a quantidade de movimento. Ela tinha uma quantidade de movimento pequena e agora você aumentou a quantidade de movimento dela por ter colocado um impulso. Então, o que significa isso? O impulso que você colocou fez variar a quantidade de movimento desse objeto. Agora vamos para ele parado. Se uma bola está parada, quanto é a quantidade de movimento dela? 0, porque ela não tem velocidade. Se você vem agora e chuta, você coloca um impulso. O impulso que você colocou nessa bola vai fazer com que a quantidade de movimento dessa bola varie. Era 0 e passou para alguma coisa. Então, a quantidade de movimento dessa bola só variou porque você foi lá e deu um impulso. Alguém está se balançando na rede ou no balanço, aí você vai lá e empurra, você dá um impulso, a pessoa vai balançar cada vez mais alto, com mais velocidade. Se ela começou a balançar com mais velocidade, é porque ela sofreu uma variação em sua quantidade de movimento. E quem foi o responsável por isso? O impulso. Beleza? Eu estou só mostrando para vocês o que é essa equação aí, que o impulso é o responsável por fazer variar a quantidade de movimento do corpo. Beleza? Aqui tem uma coisinha importante, nós vemos. Em um sistema isolado de forças externas. O que é um sistema isolado de forças externas? É quando eu desconsidero, por exemplo, a resistência do ar, é quando eu desconsidero o atrito, tá certo? Que são forças externas que poderiam influenciar nessas duas bolinhas que estão colidindo. Bem, então quando essas duas bolinhas batem, eu quero que atuem aqui apenas as forças internas dessa colisão. Essa bolinha aplica uma força nessa e essa aplica uma força nessa, só. Tá? Eu estou considerando que não existe nenhuma força externa, atrito ou alguma coisa que vai interferir nisso daí. É a mesma coisa dizer desconsidere o atrito, tá certo? Quando a gente diz sistema isolado de forças externas. E aí, quando eu tenho um sistema isolado de forças externas, quando nenhuma força de fora vai influenciar, nem atrito, nem a força de alguém ali se metendo na minha colisão entre essas duas bolinhas, não vai ter impulso, tá? Se apenas a bolinha A batendo na bolinha B,
Só isso. Ó. Se é só a bolinha A batendo na bolinha B, não tem nenhuma força externa, não tem impulso. Tá bom? Não tem ninguém chutando essas bolinhas, por exemplo, nem tem atrito do lado de fora atuando nessas bolinhas. É apenas a força delas duas. Então, não vai haver impulso. E se não vai haver impulso, a quantidade de movimento inicial do sistema tem que ser igual à quantidade de movimento final do sistema. Isso nós chamamos do princípio da conservação. Quantidade de movimento também pode ser chamado de momento linear, tá certo, galera? Se vocês encontrarem esse nome, não estranhe. Momento linear. Então, o que é que eu estou dizendo aí? Vamos para um exemplo simples que você já deve ter presenciado, tá? Se alguém joga biloca aqui, ou alguém joga sinuca, já deve ter visto isso. Tá lá, duas bolinhas, ó. Aí você vai bater essa bolinha nessa daqui, tá beleza? Essa bolinha que vem, ó, pá, bateu. Se essa tá parada, quanto é a quantidade de movimento dela? 0! Por quê, galera? Porque ela tá parada. Muito bem. Então ela não tem velocidade. Exatamente. Muito bem. Então essa bolinha aqui, ó, vou botar ela de lado para diferenciar. Ela vai bater, ó, bateu nesse cara aqui. Quem tem movimento? Só esse cara aqui, ó. A quantidade, se não tem nenhuma força externa atuando aqui, ninguém atrapalhando na minha brincadeira, a quantidade de movimento dessa bolinha, que é inicial, tem que ser igual à quantidade de movimento final. Eu posso ter duas situações possíveis aqui. Pode ser que ela bata e as duas saiam, ou, não sei se alguém já presenciou isso, pode ser que ela bata, fique parada e só a outra saia. Já presenciaram isso? Na sinuca ou na biloca? Na biloca você vai tirar a bolinha do triângulo. Aí você dá, a bolinha sai, mas a sua fica. Então isso aqui, ó, é uma transferência de quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento desse cara aqui, que é a inicial, vai ser igual à quantidade de movimento desse cara aqui no final, porque toda a quantidade de movimento dele passou para ele. Ou eu posso ter que a quantidade de movimento desse passou para esse, mas ainda continuou um pouquinho, e os dois saíram se movimentando. Certo? Então, isso é conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final na minha colisão. Tudo bem, galera? Deixa eu dar outro exemplo aqui. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Diabo, tá aqui. Então, aqui eu tenho. Vamos lá. Suponha que eu tenho aqui, ó, uma bolinha A que vai bater. Ops. Olha. Bolinha A se movendo. Velocidade da sonoplastia. Velocidade da bolinha A, tá certo? Bateu na minha bolinha B, que está o quê? Parada! Muito bem. Tá certo? Elas vão colidir. Sonoplastia da colisão. Pera aí. Colidir. Bufo. Parece com a do tigre, né? Essa sonoplastia, parece. Mas não é. Tá? Anota que intensidade bufo. Tá certo? Então, agora, colidiu. O que é que pode acontecer? Pode ser que a minha bolinha A fique parada. E pode ser que a minha bolinha B agora pegue o beco. Mas como ficou pequenininho, ela tá muito rápido. Pegue o beco com a mesma velocidade que chegou a bolinha A. Digamos que a bolinha A chegou com a velocidade de 10 km por hora. Bateu na bolinha B. Sonoplastia, bufo. Aí agora, a bolinha A ficou parada e a bolinha B saiu com a mesma velocidade. Na sinuca, beleza, galera? Pode acontecer isso daqui, ó. Saiu com a mesma velocidade. A quantidade de movimento desse cara foi passado para esse cara. A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Tudo bem? Dá outro exemplo aqui. Outro exemplo. Joguei um carrinho. Os meninos aí que brincam de carrinho ainda, né? Joguei o carrinho se movendo aqui, ó. Sonoplastia, tá? Velocidade do carro.
Rapaz, vocês sabem até escrever. Vocês são foda mesmo, hein, velho? Ó, lá vem o carrinho, joguei o carrinho. No meio do caminho, quando o carrinho tava passando, o Zezinho que tava brincando aqui, jogou um objeto aqui dentro. Digamos que esse carrinho estivesse se movendo a 10 quilômetros por hora. Na hora que ele passou na frente de Zezinho, Zezinho jogou, é a volta de Zezinho. Zezinho soltou um objeto aqui dentro, certo? Soltou um objeto. O carrinho vinha a 10 quilômetros por hora. Quando passou na frente de Zezinho, Zezinho soltou um objeto. Digamos que o carrinho tem uma massa de 1 quilo, tá? E Zezinho soltou dentro dele uma bola de também 1 quilo, certo? Tá entendendo? Então, passou o carrinho, Zezinho soltou a bola. O que acontece agora? Qual a nossa nova situação? Na nossa nova situação, eu tenho o carrinho se movendo agora com a bola dentro. A velocidade desse carrinho, desse meu novo sistema, variou ou não variou? Vocês acham? A velocidade desse meu novo sistema vai mudar ou vai continuar 10 km por hora? Variou. A velocidade desse meu novo sistema vai ser 10, maior ou menor do que 10? Vai mudar. A velocidade vai ser maior ou menor do que 10? Maior? Menor? Professor, Olha só. Diga. esse exemplo não parece com o do caminhão, tá andando e o pneu sai, que o pneu junto do caminhão tem a mesma velocidade, só que quando ele se solta, por ele ter a massa menor, ele sai mais rápido. Certo. Semelhante. Só que agora tem o contrário, né? Uhum. A velocidade ficou maior. Então a velocidade, nota que eu fiz a setinha da velocidade menor. A velocidade vai diminuir. Aí tem uma dica. Tem mais peso para carregar. Agora tem uma dica aqui legal. Qual é a dica? Eu tinha uma quantidade de movimento antes que era massa vezes velocidade. A quantidade, a bolinha não tinha movimento, tá? Ainda no meu sistema. Era só esses dois, ó, massa vezes velocidade. 1 vezes 10, 10. Era a quantidade de movimento desse meu carrinho aqui. Quanto tem que ser a quantidade de movimento no final? 10 também. Certo? Tem que ser 10 também. Porém, a massa agora aumentou. Se a massa aumentou, eu sei que a velocidade tem que diminuir. Então, deixa eu fazer a continha aqui, ó, para vocês acompanharem. A quantidade de movimento desse cara aqui em cima, vai ser massa de 1 kg vezes velocidade de 10, e dá 10. 10 kg por quilo, vezes quilômetro por hora. Vai não dá. 10. A quantidade de movimento no final tem que estar quanto? 10. 10 também. Porém, a massa dobrou. Então, se eu pegar aqui a mesma equação, Q igual a M vezes V, eu pegar esta equação, a quantidade de movimento tem que ser 10, porém, a massa agora é a massa dos dois, que vale 2 vezes a velocidade. Se eu pegar esse cara e jogar para o outro lado dividindo, vai ficar 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. Ou seja, a nova velocidade aqui, ó, vai dar 5. E aí, qual é a dica aqui, ó? Muito simples. Presta atenção que isso aqui é bem lógico, tá? Se a massa do meu sistema aumentou, a velocidade tem que diminuir. Só que se a massa dobrou, a velocidade tem que cair em quanto? Na metade. Se a massa aumentou em 5 vezes, a velocidade tem que diminuir em quanto? 5 vezes. É bem simples. É bem simples. Estão ligados. Só que é inversamente proporcional. Se a massa aumentou, a velocidade diminui. E no caminhão era o contrário, Francisco. Se a massa diminuiu, então a velocidade desse carinha vai aumentar. Para que a quantidade de movimento não varie. Beleza, galera? Aqui, ó, exemplo disso. Quando uma arma dispara... Já assistiram Piratas do Caribe? Quem já assistiu Piratas do Caribe?
tem umas passagens onde eles vão atirar com os canhões, nos barcos. E aí, nos navios deles. E aí, quando eles atiram com os canhões, o que acontece? Na hora que atira, sonoplastia, bufo, aí o caminhão, ó, o canhão recua, atirou, bufo, o caminhão recua, não é assim? Por que meu Deus, velho, o canhão, diabo, velho. O canhão recua. Quando atira com o canhão recua. Canhão recua. Então, por que o canhão recua? A bala vai para frente e o canhão vai para trás. Primeiro tem ação e reação, tá certo? A força que empurra a bala para frente também empurra o canhão para trás. E por conservação da quantidade de movimento, se não tem forças externas atuando, queimou a pólvora. Na hora que queimou a pólvora, houve a explosão. Essa explosão faz com que a bala vá para frente. Mas, de acordo com a quantidade de movimento, para que haja quantidade de movimento, se esse cara, a força que foi criada aqui na explosão, empurrou esse cara para frente, também vai empurrar esse cara para trás. Com a mesma velocidade? Não. Com a mesma velocidade, não. Porque, como essa bala tem uma massa menor do que o canhão, ela sai com velocidade grande. Como o canhão tem massa grande, ele sai com velocidade pequena. Mas é uma velocidade ainda considerável e que pode machucar as pessoas. Mesma coisa acontece com a arma. Quando atira com a arma ela vai para trás. Ela dá um coice para trás. Porque a bala vai para frente, por conservação da quantidade de movimento, a arma vai para trás, né? Com a velocidade menor, mas a quantidade de movimento é a mesma. Se a massa da arma é 10 vezes maior do que a massa da bala, então a arma vai para trás com uma velocidade 10 vezes menor. Porém, isso ainda é muito. Se a bala vai para frente a 1000, a arma vai para trás com a velocidade 10 vezes menor. 10 vezes menor seria 100 km por hora, que é uma velocidade altíssima, né? Eu estou exagerando aqui, tá certo? E que poderia, sim, causar danos. E tem a galera que se machuca usando arma de forma errada, deslocando o ombro. Eu vou depois procurar uns vídeos. Certo? Então, o canhão vai para trás, a bala vai para frente. Tá certo? Isso é conservação da quantidade de movimento. Para aqui, e daqui a pouco a gente volta. Tá bom, galera?